Uma situação de grande relevância em engenharia são situações onde temos convecção combinada com mudança de fase. Aqui vamos tratar de uma situação onde temos a convecção juntamente com um processo de ebulição. A situação que vai ser considerada seria de uma superfície aquecida e um líquido em contato com ela. E aí, logicamente, avaliar como é que vai ser o comportamento do valor de fluxo de calor à medida que a temperatura dessa superfície e a temperatura do fluido com a qual ela está em contato, como que essa diferença de temperatura vai interferir nos valores do coeficiente de transferência de calor e, consequentemente, no fluxo de troca de calor entre o fluido e a superfície sólida com a qual ele está em contato. Neste caso, como tem um processo de mudança de fase, de ebulição, o valor de fluxo de calor aqui está estimado como, em função da diferença da temperatura da superfície menos a temperatura de saturação do fluido, que corresponderia à temperatura de ebulição dele nas condições de pressão que estão sendo analisadas. Um fenômeno que interfere significativamente no processo de transferência de calor, nesse caso, é a formação das bolhas a partir do momento que começa o processo de ebulição. Então, essas bolhas têm um efeito significativo sobre o fluxo de calor. Esse problema foi analisado alguns séculos atrás e foi proposto um diagrama por um pesquisador alemão, cujo sobrenome é Leidenfrost, que propôs um diagrama como veremos no slide a seguir. Essa figura que está apresentada aqui mostra a variação do fluxo de calor entre a superfície sólida e o fluido, e aqui na abscissa temos a diferença entre a temperatura da superfície sólida e a temperatura de saturação. Este valor aqui expresso em centígrados e o valor do fluxo em watt por metro quadrado. Vocês observem que os valores eles vão seguindo uma variação aproximadamente linear, quer dizer, até valores de ΔT inferiores a 5 centígrados, nós temos o processo apenas de convecção natural, uma vez que mesmo apesar da temperatura da superfície estar ligeiramente superior à temperatura de ebulição do fluido, ainda não há o processo de ebulição, uma vez que tem que ser vencida uma barreira que está associada ao processo de nucleação das bolhas. Então, nesse percurso aqui, é interessante observar que este gráfico tem escala logarítmica tanto para a ordenada quanto para a abscissa. Então, neste caso, a variação do fluxo de calor com o ΔT é uma variação expressa em termos das variações logarítmicas, é uma variação linear. A partir do momento que começa a formação das bolhas, essas bolhas inicialmente elas têm um efeito positivo sobre o fluxo de calor, uma vez que elas promovem uma movimentação mais intensa do líquido. Então, nessas condições, essa formação inicial das bolhas vai provocar um crescimento mais pronunciado do fluxo de calor. Inicialmente, essa variação é bem intensa, depois ela tende a ficar ligeiramente menor, uma vez que começamos a ter uma quantidade maior de bolhas e o gás tem um coeficiente, tem uma condutividade térmica mais baixa do que o líquido. Então, inicialmente, há um trecho onde a concavidade da curva está voltada para cima, seria o trecho entre A e B, e depois de B até C, a concavidade da curva está voltada para baixo, mostrando que o ganho não é tão significativo quanto o que ocorreu no trecho anterior. Vamos alcançar um ponto de máximo, que é um valor de fluxo de calor crítico, que vai ocorrer para valores de fluxo da ordem de 10 a 6 watts por metro quadrado. A partir deste momento, as bolhas começam a ter um efeito negativo, porque elas começam a formar um filme que vai promover um isolamento, né, térmico, uma vez que o gás tem uma condutividade térmica mais baixa. Então, o fluxo de calor passa a cair e ele vai caindo até alcançar um ponto de mínimo, que é normalmente na literatura designado como ponto de Leidenfrost. Neste ponto aqui, nós teremos um filme estável de gás que vai ter esse papel de isolante do contato da superfície sólida com o líquido. Então, teremos um fluxo de calor mínimo. A partir desse momento, o aumento da diferença de temperatura vai provocar um aumento no fluxo de calor e, novamente, teremos uma variação aproximadamente linear,
mas nesse caso a transferência de calor vai estar se dando através de um filme de gás que vai se formar entre a superfície sólida e o líquido. Um experimento bem simples de ser desenvolvido em casa seria o de tomarmos uma panela, de preferência de aço inoxidável, e deixarmos sobre o fogo de um fogão durante algum tempo, aproximadamente 5 minutos, deixando essa panela se aquecer, e depois colocarmos, usando uma seringa, algumas gotas de água e verificarmos o comportamento dessas gotas de água em contato com essa superfície superaquecida. Caso vocês desenvolvam esse experimento, vocês vão ter condições de observar a formação desse filme gasoso que vai cumprir esse papel de isolamento térmico. Há também na internet, no site do YouTube, uma série de filmes que apresentam esse experimento. Basta desenvolver a pesquisa lá utilizando esta palavra aqui como objeto da busca. Ponto de Leidenfrost, vocês encontrarão uma série de vídeos ilustrando esse fenômeno de formação deste filme gasoso com esse papel de isolamento térmico. Nesses próximos slides, vamos analisar mais detidamente cada uma das regiões que foram identificadas na curva de Leidenfrost apresentada no slide anterior. Então, temos a primeira região, que está designada aqui por esse trecho inicial, com valores de ΔT, que seria a diferença da temperatura da superfície menos a temperatura de saturação do fluido, corresponderia à sua temperatura de ebulição na pressão que está sendo analisada. Com esses valores indo até alguma coisa em torno de 5 centígrados, nós teríamos simplesmente convecção natural, e neste caso o valor do H é aproximadamente proporcional ao ΔTE, que seria essa diferença entre a temperatura superficial e a de saturação, elevado a expoentes que variam entre 1/4 e 1/3. Seriam basicamente as correlações para a convecção natural que vimos anteriormente. Na região que vai entre A e B, é uma região chamada de ebulição nucleada. Os valores de ΔT nessa faixa vão de 5 até alguma coisa em torno de 30 centígrados. E nessa região nós podemos dividir em duas sub-regiões. Uma que vai de A até B, onde temos bolhas isoladas sendo formadas e incrementando o processo de movimentação do líquido e, consequentemente, o fluxo de calor. E uma região de B a C, onde já começamos a ter colunas de bolhas. O aumento do fluxo de calor ainda continua ocorrendo, mas ele é menos intenso do que aquele que é registrado no trecho que vai de A até B. Neste caso, iremos até alcançar um fluxo térmico máximo crítico em torno de 1 megawatt por metro quadrado. Isso aqui no caso do fluido ser a água. Depois, no trecho C até o trecho D, nós teríamos valores de temperatura de ΔT entre 30 e até alguma coisa em torno de 120 centígrados. Começa a formar um filme instável de gases, e esse filme instável ele vai provocar um isolamento térmico, e teremos uma rápida formação de bolhas, e o efeito negativo sobre o fluxo de calor se deve ao fato da condutividade térmica do vapor, sendo um gás, ser menor do que a condutividade térmica do líquido. Então, essa camada de gás ela tem um efeito de isolamento e vai provocar essa queda no fluxo de calor, conforme registrado aqui na curva. Finalmente, alcançamos a região que vai de D em diante, onde teremos valores de diferença de temperaturas superiores a 120 centígrados, onde aí agora já teremos uma ebulição com a presença de um filme estável de gás. Este ponto D, como já adiantei anteriormente, é denominado de ponto de Leidenfrost, e a partir desse momento nós temos uma superfície que está coberta com um filme de vapor, e aí a transferência de calor passa a se dar através dessa camada de vapor. Logicamente, o fluxo vai voltar a crescer decorrente da diferença de temperatura que vai aumentando entre a temperatura da superfície e a temperatura T infinita do fluido. Voltando o nosso interesse para aplicações metalúrgicas, uma situação onde essa questão de transferência de calor combinada com mudança de fase aparece é no resfriamento secundário no lingotamento contínuo.
Este problema foi muito estudado na década de 70 e continuou sendo estudado nas décadas subsequentes. Essa figura que está apresentada aqui é de um trabalho pioneiro que foi desenvolvido na década de 70 por esse pesquisador, pelo Mizikar. Ele estudou, então, a variação do fluxo de calor entre sprays de água e uma superfície de um aço a diferentes temperaturas. Neste caso aqui, ele usou um spray com essa configuração. A distância dele em relação à placa era de 8 polegadas e a pressão da água da ordem de 90 psi. Eu mantive a figura original utilizando as unidades do sistema britânico. Então aqui nós temos o fluxo de calor expresso em BTU, unidade térmica britânica, por pé quadrado por hora, e esses valores que estão apresentados aqui, eles devem ser multiplicados por 10 a 6 para obtermos então os valores de fluxo de calor. E aqui do lado de cá, os valores do coeficiente de transferência de calor em BTU pé quadrado hora por Fahrenheit. Então, a linha contínua é o valor de H, que deve ser lido aqui na escala da direita, e o valor de fluxo de calor é representado por essa linha tracejada, e os valores devem ser lidos na escala da esquerda. Nós vemos novamente um efeito, um comportamento semelhante ao das curvas ou da curva que foi apresentada anteriormente. O detalhe aqui importante é que, diferente da curva que foi apresentada anteriormente, nesse caso, a escala para o fluxo e a escala para a temperatura são escalas lineares, diferentes da curva anterior, que foi plotado o gráfico de fluxo em função da temperatura. Lá na realidade era um ΔT, de temperatura da superfície menos a temperatura de saturação, e a escala lá era uma escala logarítmica. Novamente aqui dá para se identificar um ponto de mínimo fluxo de calor que corresponderia ao ponto de Leidenfrost, em que nesse caso a temperatura desse ponto é diferente da que foi apresentada no caso anterior, uma vez que aqui estamos lidando com um spray de água. Mas o ponto importante é que há também um ponto de mínimo que vai corresponder à presença de vapor de água, que vai ter esse papel de isolamento térmico sobre a superfície. Uma das questões importantes para controle do processo de lingotamento contínuo é de se ter correlações matemáticas que permitam a estimativa desse valor de H ou do fluxo para a utilização em modelos de transferência de calor para a máquina de lingotamento contínuo. Uma das correlações que nós encontramos na literatura para o coeficiente de transferência de calor em condições semelhantes ao do resfriamento por sprays no lingotamento contínuo é essa que foi proposta por Sasaki e colaboradores em 1979, que fala que o coeficiente de transferência de calor expresso em kW por metro quadrado por Kelvin é o produto de 708, que é uma constante, vezes a vazão específica de água dos sprays, expressa em litros por metro quadrado por segundo, multiplicado pela temperatura da superfície em centígrados, elevado a um expoente equivalente a menos 1,2. As condições que foram utilizadas pelo Sasaki para determinar essas correlações foram de valores de vazão específica entre 1,67 a 41,7 litros por metro quadrado por segundo, temperaturas superficiais entre 700 e 1.200. Logicamente, esse valor de temperatura aqui ela já está na região acima daquele ponto de Leidenfrost, então transferência de calor está se dando através de um filme de vapor. Pressão da água entre 196 a 490 kPa e distância do bico spray à superfície na faixa de 100 a 500 milímetros. Nós já temos aqui no nosso curso de pós-graduação experiências bastante favoráveis de uso dessa correlação em modelos de transferência de calor em máquinas de lingotamento contínuo, onde os valores previstos de temperaturas usando esta equação se aproximaram bastante dos valores medidos nas instalações reais. Para encerrar esse capítulo relativo ao assunto de convecção natural, é importante estabelecermos uma comparação entre as magnitudes de convecção natural e forçada, uma vez que em muitas situações práticas nós podemos ter a presença de um agente externo e não necessariamente a presença desse agente vai fazer com que a convecção forçada seja predominante.
nós podemos imaginar um exemplo bem exagerado de termos uma superfície, uma parede de um forno e colocarmos um pequeno ventilador soprando ar sobre essa superfície. Muito provavelmente o efeito deste ventilador vai ser muito menos significativo do que aquele associado à variação de densidade do fluido próximo à parede do forno, induzindo então uma tendência do fluido a se deslocar como decorrência dessa variação de densidade. Um critério numérico para compararmos as magnitudes de convecção natural e forçada é compararmos os valores do número de Grashof e do número de Reynolds. O número de Grashof está associado à convecção natural e o número de Reynolds à convecção forçada. Então, o que a literatura recomenda é que calculemos a razão entre o número de Grashof e o número de Reynolds elevado ao quadrado. Quando essa razão é muito inferior a 1, isso significa que predominam as condições de convecção forçada. Quando este número é muito maior do que 1, a convecção natural está predominando. E quando nós temos valores que estão na ordem de 1, significa que essas duas contribuições são relevantes, e aí nós temos uma situação de convecção combinada, tanto natural quanto forçada. Neste caso, nós veremos que tem uma maneira de propormos correlações ou expressões para a estimativa do número de Nusselt, que vai combinar os efeitos dessas duas contribuições. A forma usual de fazer essa combinação é através da combinação dos valores do número de Nusselt. Se a convecção forçada e a convecção natural estão agindo no mesmo sentido, a gente soma os valores de número de Nusselt expresso pelas correlações para a convecção forçada com aqueles das correlações para a convecção natural. Caso eles estejam em sentidos opostos, o que a gente faz é pegar o valor absoluto da diferença entre os números de Nusselt previstos para as correlações de convecção forçada com aqueles para a convecção natural. Isso é uma maneira que permite, então, introduzirmos o efeito combinado das transferências de calor por convecção natural e por convecção forçada. Este capítulo é encerrado aqui agora. Nos slides ou nos filmes a seguir, nós trataremos do mecanismo de radiação.